E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e sejam todos bem-vindos ao canal Tudo sobre Espinhas, tá? Um canal voltado para você que quer dar uma melhorada no quadro de espinhas, no quadro de acne e eu tô aqui para ajudar. O tema de hoje que a gente vai falar é sobre o uso de antibióticos no tratamento, no uso para o tratamento para as espinhas. O que é esse quadro de acne? O que é o quadro de espinhas? A acne e as espinhas é um quadro inflamatório, onde a gente tem uma lesão na pele, né? Como a gente comumente fala, as espinhas, os cravos, que provocam essas lesões, as bolinhas que a gente chama de pápulas, nódulos. Tem a ver com a oleosidade da tua pele, tem a ver com uma população de bactérias que tem na pele, tem a ver com uma alteração genética, com uma glândula sebácea que produz muito sebo, tem a ver com uma pele que facilita a obstrução dessas glândulas sebáceas e impede a saída do sebo da pele. Então, tudo isso faz com que a pele produza essa doença, tá? Uma doença que é mais comum de acontecer, sim, na adolescência, mas não é exclusiva dessa idade. Pode acontecer em outras idades e existem pacientes, às vezes, com 60, 70 anos que ainda sofrem com esse problema. Beleza? Existem tratamentos tópicos, cremes, ácidos que a gente passa no rosto, existem tratamentos para tomar. E hoje, o meu foco principal é num desses tratamentos que a gente toma, os antibióticos, tá? Então, assim, quando a gente usa o antibiótico para tratar a espinha, as pessoas podem pensar que o uso do antibiótico é para matar alguma coisa, né? Um antibiótico. E sim, o antibiótico tem esse efeito, ele acaba matando bactérias, mas o principal efeito dele no tratamento da acne, o que a gente busca principalmente dele é um efeito anti-inflamatório. Sim, ele vai ter um efeito de acabar matando o Propionum bacterium acnes, que é uma bactéria que a gente tem na pele e ela é é um dos pilares responsáveis pela formação das espinhas, mas o principal quando a gente usa um antibiótico é por um efeito anti-inflamatório. Tanto é que quando a gente usa um antibiótico para tratar a espinha, o uso dele não é comum quando você tem uma infecção de garganta ou alguma outra infecção, você vai usar ali uns 7 a 10 dias. Quando a gente faz o uso do antibiótico para as espinhas, a gente pode chegar às vezes até 6 meses tomando antibiótico praticamente todos os dias. Então, quando a gente quer apenas matar, normalmente é um período curto, mas o que a gente está buscando quando a gente faz esse tratamento para as espinhas é esse efeito mais anti-inflamatório. E por isso o uso dele é mais prolongado, meses e meses acaba usando. Tá? Existem uma família de antibióticos, que é a família das tetraciclinas, que são os mais comuns que a gente acaba usando. A própria tetraciclina, limeciclina, doxiciclina. Então, esses antibióticos são os antibióticos que a gente normalmente acaba utilizando para tratar as espinhas, no auxílio, no conjunto de substâncias que a gente está usando, de tratamentos que a gente está fazendo para as espinhas. Então, assim, ele normalmente não é a primeira escolha, a gente não inicia com ele. Tem aquela sequência que eu já falei em outros vídeos, vai começar com os tópicos, e quando a gente coloca com antibiótico, a gente associa, ou seja, você já está utilizando o sabonete, você já está utilizando um creme, que normalmente a gente fala, você já está utilizando um ácido, o teu filtro solar, e eu associo o antibiótico para tentar melhorar mais ainda isso, tá? Então, o efeito, quando a gente pensa usar o antibiótico, normalmente é porque não está dando muito certo com os tópicos. Com o ácido, com o sabonete, eu não estou conseguindo ter resultado. Então, normalmente eu associo o antibiótico. Hoje em dia ele já não é mais tão utilizado, tá? A gente prefere já partir para alguma coisa como a isotretinoína, o famoso Roacutan, e o antibiótico acaba ficando um pouquinho mais de lado, né? Então, antes a gente tinha aquela sequência do sabonete, creme, o antibiótico, e se nada deu certo, iria para uma isotretinoína. Hoje a gente acaba colocando, às vezes, ela um pouco mais na frente do antibiótico. E por que isso, assim? Por que a gente não tem preferido não usar tanto antibiótico? Porque, claro, assim, ele tem esses efeitos
benéficos do tipo ir acabando com as bactérias que fazem parte do processo, que fazem parte do processo que gera as espinhas, que gera a acne. Mas a gente tem também os efeitos colaterais. O uso prolongado de antibióticos pode acabar acarretando outros problemas também. Por exemplo, quando você usa um antibiótico, você não tem como ser seletivo, ou seja, eu só vou escolher um tipo de bactérias que eu vou matar. Você acaba matando vários outros tipos de bactérias. E a gente sim tem no nosso organismo bactérias que são muito importantes, principalmente no nosso intestino. Tem várias bactérias ali que nos ajudam na digestão de alimentos. Então você acaba atrapalhando, você acaba alterando o que a gente chama de flora intestinal, que a gente tem várias bactérias ali, e isso não é muito bom. A gente acaba atrapalhando a digestão e a absorção de vários alimentos, né? Principalmente por isso, porque a gente não tem como ser seletivo. A partir do momento que eu estou usando o antibiótico, ele acaba matando vários tipos de bactérias. As bactérias ruins, mas acaba matando muito das bactérias boas. E isso é ruim, pode provocar dor abdominal, diarreia, principalmente, um mal-estar, uma dor, uma irritação no estômago, uma irritação no intestino. E lembre-se, como eu falei agora há pouco, quando a gente usa uma substância dessa, a gente pode chegar a isso, a 6 meses usando um antibiótico desse. Então, assim, o efeito dele a longo prazo, isso que não é muito legal, né? Então, sim, ele tem os efeitos colaterais. Quando que normalmente eu uso antibiótico? Quando são pacientes que não querem usar, às vezes, a isotretinoína, o Rocutan. E um caso que normalmente eu uso antibiótico e a gente vê que ele tem um efeito muito bom, não é no normal quadro de espinha. Existe um quadro que a gente chama de erupção acneiforme, que é o quê? Você usou um outro medicamento do tipo um corticoide e depois de ter usado esse medicamento, a tua pele começou a aparecer as espinhas. Então essas espinhas que não são bem o quadro de acne, a gente chama de erupção acneiforme, elas respondem muito bem ao uso do antibiótico. E na maioria das vezes a gente não precisa chegar ali nos 6 meses. Às vezes um mês e pouco, uns 45 dias, a gente já tem resultado. Então nesse caso específico, eu tenho, digamos assim, a preferência de tentar primeiro o antibiótico nesse período de ali dos 45 dias para ver se tem um resultado. E a maioria dos pacientes tem um resultado bom. Eu vi muito desses quadros de erupção acneiforme no período da pandemia, onde as pessoas com coronavírus acabavam tendo que usar corticoide, prednisolona, dexametasona, para diminuir o processo inflamatório que tinha no pulmão. Então essas pessoas faziam uso desse corticoide, que é um ótimo anti-inflamatório, mas como consequência, mais como efeito colateral, acabavam desenvolvendo erupção acneiforme, tá? E aí, nesses pacientes, eu acabava usando um antibiótico do tipo adoxiciclina, limiciclina, para melhorar o quadro de erupção acneiforme. Nos quadros de espinha, no quadro de acne, não tem sido mais a minha preferência, principalmente por causa dessas outras complicações, sabe? Acabar machucando muito a parte intestinal, acabar atrapalhando muito essa parte da flora intestinal. Então isso acaba prejudicando, você tem alteração de absorção de alimentos, outras coisas, o que a gente tem visto que não é muito legal. Mas ele sim, ele está dentro do protocolo. O chato do uso do antibiótico é que realmente precisa de receita, é uma receita que que você só vai conseguir comprar esse tipo de medicação com receita, e você, com certeza, se for ter que usar um medicamento como esse, é só com consulta médica, de preferência com um dermatologista, que tenha experiência no tratamento do quadro de acne. Então, para usar o antibiótico não tem jeito, é só com consulta, tá? E isso vale também para antibióticos que estejam nos cremes. Então tem cremes que é só um ácido e existem alguns desses cremes que têm associado um antibiótico. Qualquer medicamento que tem antibiótico, você só consegue comprar com receita, e é interessante porque antibiótico é um medicamento que pode ter um monte de efeitos colaterais, pode melhorar alguma coisa, mas ele também tem efeitos colaterais, a gente pode acabar prejudicando outras coisas, tá?
Então, assim, o que seriam alternativas ao uso do antibiótico e é a minha preferência. Eu normalmente prefiro, se for o caso, se eu já estou pensando que é um caso mais grave, se é uma coisa que precisa mais, normalmente esse paciente já vai para isotretinoína. O nome comercial mais famoso é o Rocutan, tá? Falei aquilo. Posso até usar ele nos quadros de erupção acneiforme, tá? Mas aí num período um pouquinho mais curto, ali os seus 45 dias. E que é muito tempo, 45 dias usando um antibiótico, você acaba tendo os efeitos colaterais dele, tá, pessoal? Volto a frisar, mesmo usando antibiótico, você acaba tendo que usar outras coisas. Então, a ideia do sabonete, a ideia do ácido, o filtro solar, você precisa. Então, assim, se vocês consultaram e o médico de vocês, o dermatologista, orientou o antibiótico, beleza, ele é uma opção, tá? Lembre-se que o efeito dele é mais a longo prazo, ele não vai melhorar em uma semaninha. No caso, eu costumo usar muito o exemplo de infecção da garganta. Você toma um antibiótico ali nos seus 7 a 10 dias, 14 dias, você tem o resultado. Um antibiótico para quadro de acne é demorado. E no fim das contas, todo o tratamento de acne, a gente tem... demora um pouco mais para ter resultado, mas sim, ele é uma opção. Hoje em dia, ele já não é mais uma opção tão importante. A gente tem outras coisas, como o famoso Rocutan, que é uma opção, mas ainda assim está dentro do nosso arsenal de medicamentos que a gente pode usar. Tá bom? Era isso. Eu queria falar sobre o uso do antibiótico no quadro de espinha, no quadro de acne. É uma opção hoje em dia já, mas não tão importante. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem assistindo o canal. Eu me despeço de vocês, deixa um like, segue e a gente continua esse assunto tão interessante que é o tratamento, que é o acompanhamento de acne, o tratamento das espinhas e continuem aí que eu continuo trazendo informações importantes para vocês, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Grande abraço.